Queridos irmãos presentes, muito boa noite. Boa noite também àqueles amados irmãos que nos acompanham através da internet. Que Deus possa estar abençoando cada um dos amados. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite, aceitando o convite do nosso pastor. E estou acompanhado da minha princesa e do meu filho. Queridos, vamos ler a palavra do nosso Deus. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 14. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu gostaria de te convidar para lermos juntos. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 12, versículo 14. Vamos todos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos mais uma vez, irmãos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por mais um dia de vida. E agora, no início desta noite, quando Tu nos dás o privilégio de podermos vir à Tua casa, e junto com nossos queridos irmãos, oferecer a Ti, ó Deus, esse culto. Culto de louvor, culto de adoração e também um culto de estudo da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos em uma sociedade onde cada um de nós pensa e age de forma diferente. Somos pessoas diferentes. Mas isso não impede que nós nos relacionamos bem uns com os outros. O nosso relacionamento tem que ir muito bem. E nós vamos ver o versículo 14, nós vamos separar ele em 3 partes. A primeira parte diz o seguinte: segui a paz com todos. Aqui não tem separação, é com todos. É um processo ir adiante, todos os dias, seguir a paz com todos. E eu separei essa primeira parte do versículo 14 em quatro partes. Primeiro bloco. Aonde devemos seguir a paz com todos? Na nossa família. Você consegue ter paz com todos os membros da sua família? Como é que está o seu relacionamento com o seu pai? Como é que está o relacionamento seu com a sua mãe? Como está o seu relacionamento com seus irmãos? A nossa família está sendo bem relacionada? Estamos tendo paz no meio da nossa família? E segundo, os nossos vizinhos. Como está o seu relacionamento com o seu vizinho? Você tem vizinho à direita? Você tem vizinho à esquerda? E muitas das vezes nós não temos um bom relacionamento com o nosso vizinho. Em terceiro, o seu relacionamento no setor de trabalho. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Eu trabalhei 20 anos em estaleiro naval. Trabalhei 9 anos na antiga Verome
e depois no mesmo estaleiro onde é Brasfels. 20 anos. E aquela empresa, para pegar determinado trabalho, ela precisava de um quadro de 10.000 funcionários. E eu fazia parte desses colaboradores. Certo dia, eu estava trabalhando num navio que já tinha sido lançado ao mar. Nessa época eu trabalhava como caldeireiro. E nós, como caldeireiro, trabalhávamos com solda e com maçarico. Eu estava do lado de dentro do navio e precisava dar um corte na lateral do navio para eu fazer uma montagem. Só que do lado de fora, da onde eu estava trabalhando, trabalhavam também outras pessoas. Então, antes de cortar, eu verifiquei, vi que não tinha ninguém, passei para o lado de dentro do navio, limpei bem o bico do meu maçarico e comecei a cortar. Nisso que eu estou cortando o costado do navio, entrou um soldador muito forte, muito nervoso, e veio para cima de mim. E ele então falou muita coisa comigo, me chamou muita atenção. Eu então desliguei o maçarico, fiquei com a cabeça um pouco baixa, e ele falou, ele tremia de nervoso. Depois que ele terminou de falar, eu levantei a minha cabeça e eu disse para ele assim: meu amado, me perdoa. Me perdoa porque eu não sabia que você estava ali. Antes eu verifiquei, eu vi que não tinha ninguém. Por isso eu cortei. Você me perdoa. E ele não falou mais nada, saiu. No dia seguinte, o nosso setor, que tinha mais de 300 pessoas, a chefia fez um DDS. Nesse DDS, foi tratado sobre os assuntos de trabalho, foi tratado sobre os assuntos de segurança. E depois que a chefia deu todo o relatório de trabalho e de segurança, o DDS era fechado com uma oração. E o engenheiro Olímpio, que era o nosso chefe, ele me convidou para finalizar o DDS com a oração. E eu disse para ele assim: engenheiro Olímpio, você me permite só uma palavrinha antes da oração? E ele disse para mim: amado, fica à vontade. Eu então falei para aquela dezenas de funcionários que estavam ali, que nós ali, onde tinha quase 8.000 funcionários, precisávamos agir de uma forma como se fosse uma família, para termos um bom relacionamento. Por quê? No final do dia, trabalhando como família, havia uma outra família em casa nos aguardando. Muito obrigado, irmão. Depois, irmãos, que eu falei da forma que nós deveríamos nos proceder como funcionários e ter um bom relacionamento, eu falei para o engenheiro: eu posso contar uma ilustração? E ele disse sim. E eu então disse o seguinte: havia 2 irmãos. E eles eram muito unidos, eles se amavam de montão. E eles compraram 2 sítios, um para cada um. E o que dividia o sítio dos 2 era só um riacho, uma cachoeirinha. Mas um certo dia, os 2 tiveram um grande desentendimento. Aquele amor que um sentia pelo outro acabou. E eles brigaram, e cada um foi para sua casa. Na manhã seguinte, bateu a porta de um daqueles irmãos, um senhor que era um carpinteiro. E ele bateu palma e o moço do sítio foi atender.
E ele disse o seguinte: o que o senhor deseja? Ele disse: olha, eu sou carpinteiro e estou à procura de um trabalho. Você tem um trabalho para mim? E o irmão falou assim: você chegou na hora certa, eu tenho um trabalho para você. Aqui, no meu galpão, no meu celeiro, eu tenho tábuas à vontade, tem prego. Eu quero que você faça uma cerca, porque ontem eu tive uma briga com o meu irmão e eu não quero ver mais o meu irmão. A partir de hoje eu não quero ver mais o meu irmão. Então eu quero que você faça uma cerca para que eu não veja mais o meu irmão, para que eu não veja mais a casa do meu irmão. E o carpinteiro falou assim: tá bom. E aquele moço disse: olha, eu vou à cidade resolver alguma coisa e você, por favor, faz essa cerca. Logo mais eu acerto o seu dia de trabalho. E aquele homem foi para a cidade. O carpinteiro, então, foi lá no galpão, pegou as tábuas e ele ergueu uma ponte. Uma ponte que saía do quintal da casa de um irmão, atravessou por cima do riacho e foi até a casa do outro irmão. Quando aquele homem chegou da cidade, ficou muito bravo com aquele carpinteiro. E ele disse: você desobedeceu às minhas ordens. Eu disse que não queria ver mais o meu irmão, pedi para você fazer uma cerca e você fez uma ponte. E quando ele deu um passo em cima daquela ponte, o outro irmão deu outro passo lá em cima da ponte do outro lado. E eles então foram caminhando, se abraçaram no meio da ponte e voltaram a ter um bom relacionamento. Quando eles olharam para o lado, o carpinteiro estava indo embora. E eles falaram: seu carpinteiro, por favor, não vá embora. Fique com a gente. E ele disse o seguinte: olha, eu gostaria de ficar com vocês, mas tem muitas pontes por aí afora para eu construir. Eu falei isso lá no DDS. Fiz a oração e voltei para o meu setor de trabalho. Assim que eu estava pegando as minhas ferramentas para começar a trabalhar, aquele moço que brigou comigo lá no navio foi até onde eu estava. E ele disse para mim assim: eu estou envergonhado. Quando eu cheguei perto de você, eu estava com tanta raiva que eu ia te jogar dentro do mar. Ele falou para mim: eu ia te jogar dentro do mar. Mas quando você falou: amado, me perdoa, você me quebrou. Eu não tive mais ação. E ali então, irmãos, o nosso relacionamento voltou. Nós precisamos ter bom relacionamento no nosso trabalho, irmãos. É muita gente trabalhando ao nosso redor e nós precisamos ter um bom relacionamento. A quarta é na igreja. Precisamos seguir a paz com todos na igreja. Não apenas grupo, não apenas alguns irmãos, mas precisamos seguir a paz com todos. Todos. Não faz separação. A segunda parte do versículo 14, por favor, vamos ler junto. Segunda parte do versículo 14 do capítulo 12. Diz o quê? E a santificação. E a santificação. Quais são os meios da santificação? Como podemos nos santificar? Primeiro meio é o meio externo. O meio externo. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele disse o seguinte, ele orou dessa forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é um dos meios da santificação. Não tem como nós nos santificarmos se não for através da leitura, através do estudo da palavra de Deus. Quando nós lemos, quando nós estudamos
a Bíblia nos relata o que é certo e o que é errado. E nós, obedientes, vamos fazer o que é certo. Nós, então, vamos estar nos santificando. Queridos irmãos, a santificação é um processo progressivo. É todos os dias. Esse processo ocorre na vida do pecador regenerado. Aquelas pessoas que foram separadas para Deus. A palavra santo quer dizer separado. Você e eu, meu amado, fomos separados para Deus. Por isso precisamos buscar a santificação todos os dias. Dia após dia. Semana após semana. É um processo. O segundo meio da santificação é interno. O primeiro é externo, o segundo meio é interno. Essa forma interna é a presença e a direção do Espírito Santo em nossos corações. Somente com a presença do Espírito Santo em nossas vidas é que nós somos transformados. Vai estar em nosso coração o desejo de nós nos santificarmos. Em Filipenses, capítulo 1, no versículo 6, diz: eu tenho certeza que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Cristo voltar. Sabe, meus amados, nós buscamos nos santificar, a santificação. E quando o Espírito Santo que habita dentro de nós nos orienta, nós então vamos crescendo cada dia mais na santificação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, diz: quando alguém está em Cristo, torna-se uma nova pessoa, completamente diferente. Ela é completamente diferente. Ela é nova por dentro e por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início de uma nova vida. Em outra tradição diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Um dia eu e você tivemos esse encontro maravilhoso com o Senhor. Eu me lembro que no dia que o pastor Azaí me chamou à frente, no dia do meu batismo, que foi no outro templo, há 30 anos atrás, ele me perguntou: você pode falar alguma coisa que Jesus mudou na sua vida? E eu disse: pastor, na minha mente, no meu modo de pensar, eu é que tinha certeza, eu é que estava certo. Mas quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu vi que quem está certo é a Bíblia, não eu. Então muda por completo. Então, a partir do momento que nós tivemos o encontro com o Senhor Jesus, nós não somos mais a mesma pessoa. Nós vamos sendo lapidados, nós vamos sendo, nós vamos crescendo na nossa vida espiritual. Irmãos, homem e mulher. A mulher, ela é mais observadora do que o homem. Vocês sabiam? Olha o que diz o texto da palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Existia uma certa mulher, e ela disse assim para o seu marido:
Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Essa mulher da cidade de Sonânia, né? Ela observava a vida do profeta. E é interessante que Eliseu, ele era um profeta do Senhor, não tenho noção como é que eram as vestes dele, mas ele chamava atenção pelo seu jeito de ser. Ela observou na vida de Eliseu e falou com toda certeza para o marido dela: meu amor, está vendo esse moço aí? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele é um santo homem de Deus. Querido, o que as pessoas estão vendo em nós? Será que quando eu passo de frente da casa de alguém, alguém olha para mim e fala a mesma coisa? Mas do jeito que eu estou vestido, do meu modo de proceder, as minhas palavras, as minhas atitudes, tem mostrado que eu sou, na verdade, um santo homem de Deus? Pois ela observou que Eliseu era diferente. Ele realmente era um santo homem de Deus. Queridos, quando nós estamos falando da santificação, eu sei que alguns de vocês aqui conhecem Volta Redonda. Eu tenho 3 cunhadas que moram em Volta Redonda. E o que elas contam para nós, e nós também quando vamos lá, nós vemos, é o seguinte: cai muito pó em Volta Redonda. Eu tenho uma cunhada que mora perto da companhia, e ela tem que fazer limpeza na casa dela, às vezes 2 vezes por dia. É muito pó que cai. E ela disse que dá muito trabalho se ela quiser manter a casa dela limpa. Trazendo para nossas vidas, quanta poluição vem em nossa direção. E nós precisamos todos os dias também fazer uma faxina. Buscar, deixar sempre limpo, através da santificação. Agora nós vamos na terceira parte do versículo 14. Terceira parte do versículo 14. Vamos todos juntos? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o primeiro foi seguir a paz com todos. O segundo, e a santificação. E o terceiro, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, meu amado, não basta fazer parte de uma igreja. Não basta ser membro de uma igreja. Não basta também fazer parte de um bom ministério na igreja. É necessário seguir a paz com todos. É necessário buscar a santificação. E é necessário seguir a paz com todos, a santificação. Caso contrário, ninguém vê o Senhor, diz a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 5, no versículo 8, quando o Senhor Jesus fala sobre as bem-aventuranças, no versículo 8 do capítulo 5 diz o seguinte: bem-aventurado os limpos
de coração, porque eles verão a Deus. Como vamos limpar o nosso coração? Nos dias em que nós estamos vivendo, há uma grande expectativa no mundo. Os dias são difíceis, irmãos. Para nós limparmos os nossos corações, é preciso a meditação da palavra de Deus, é preciso se colocar diante do Senhor. Somente assim nós vamos ver o nosso Deus. O versículo 15 do capítulo 12 de Hebreus diz assim, capítulo 15, o versículo 15 do capítulo 12 de Hebreus, onde nós estávamos lendo, diz assim: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem, para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação e contamina muito na sua vida espiritual. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe, irmãos, quando eu falo alguma coisa que não te agrada, e houve um desentendimento entre nós dois, e você sai então de perto de mim e você já comenta com outro irmão o que eu falei que você não gostou, aquele outro irmão sai e fala com outro. Daqui a pouco, irmãos, está todo mundo contaminado. Fofoca, desentendimento, brigas, coisas que pode contribuir, sim, contra a nossa vida espiritual. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, vigie para que isso não aconteça. Eu vou dar um exemplo bem prático para a gente poder entender. Se você pegar uma mudinha de árvore pequena e plantar no quintal da sua casa, no dia seguinte você pode ir lá e arrancar, porque ela não criou raiz. Está fácil de arrancar. Mas, se você plantar e deixar passar o tempo, ela vai se tornar uma árvore. E ela vai ter raízes. E essas raízes vão se aprofundar. Quando você for lá para arrancar essa árvore, você não consegue mais. Você vai ter que usar uma força superior. E quando essa força superior vai para arrancar essa árvore, é tarde demais. E quando ela é arrancada do solo da terra, ela machuca a terra. Ela faz valas. O que o autor está querendo dizer é o seguinte: evitem problemas no meio de vocês. Se tiver uma confusão, como uma árvore pequena, resolve de uma vez. Não deixa criar raízes, porque pode contaminar outros irmãos. Porque o desejo de Deus, segundo o autor aos Hebreus, é que cada um de nós prove da graça de Deus. A graça de Deus, pela qual nós somos salvos em Cristo Jesus, é que o autor diz que todos nós temos que ser alcançados pela graça do nosso Deus. Aí nós voltamos um pouquinho e vamos ler o versículo 12 e o versículo 13 do capítulo 12 de Hebreus. Diz assim: portanto, tomem um novo vigor para as suas mãos cansadas, e firme-se em seus joelhos trêmulos, e traçam um caminho reto e plano para os pés,
para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam e nem se desviem, mas tornem-se fortes. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, sempre tem alguém no nosso meio que nós nos espelhamos. Sempre tem alguém que tem uma vida tão dedicada ao Senhor que nós gostamos de ver. Faz a diferença. Então, o autor está dizendo o seguinte: olha, vocês que estão à frente, vocês têm que se manter firme, traça um caminho reto, porque tem alguns irmãos que estão começando, que estão olhando para vocês. E se vocês fracassarem, eles vão fracassar também. Eu trouxe aqui, irmãos, antes de apresentar o que eu trouxe aqui, eu quero dizer o seguinte: nós, Primeira Igreja Batista, nós somos uma grande família. E nós estamos numa caminhada. Nós estamos de volta para casa. O Senhor Jesus falou que ia preparar lugar. É para lá que nós estamos indo. E nesta caminhada longa, eu preciso da tua ajuda. Às vezes, irmãos, eu posso estar fraco. Eu preciso da tua mão. Eu preciso da tua mão na hora de uma oração. Eu preciso sempre da tua ajuda, irmãos. Nós estamos de volta para a casa do Pai. E nós, como membro dessa mesma família, que é da família de Deus, precisamos um dos outros. Irmãos, eu trouxe isso aqui. Quando eu morava em Jacareí, eu morava na roça. E lá na roça não tem luz elétrica. Lá na roça é só lampião de querosene. Luz elétrica não existe. E muitas das vezes, quando a nossa família tinha que sair de casa para ir em alguma festividade, em lugar longe, nós íamos durante o dia, mas tinha que voltar à noite. Isso aqui que a gente usava. Eu não sei o nome que o irmão pode dar para isso aqui. Pode ser tocha, pode ser farol, pode ser várias coisas, né? Nós chamávamos de farol. Isso aqui é um gomo de bambu. Nós comprávamos querosene, enchíamos esse gomo de bambu de querosene, pegava um pedaço de pano, fazia uma rolha, e nós íamos ou para a ladainha, que a minha mãe era católica, ou até mesmo para um casamento, só que a noite chegava. Como vai voltar para casa se nós morávamos lá no sertão, no meio do mato?
A noite escura, você não enxergava nada à sua frente. E nós não tínhamos estrada, era caminho. E a nossa família era 9 pessoas. Então, quando a gente ia para a festa, a gente levava o nosso farol, o nosso lofote. Quando nós íamos voltar para casa, a gente acendia o farol, acendia o lofote. Só que tinha que ser assim: uma pessoa na frente, uma pessoa com os braços erguidos, não pode ser um braço cansado, não pode ser um joelho trêmulo, mas com os braços erguidos, segurando a tocha, segurando o farol. Ficavam umas 2 ou 3 pessoas para trás, e depois uma outra pessoa com o segundo farol aceso. Para quê? Para clarear o caminho por onde a nossa família ia passar. Porque nós estávamos de volta para casa. E era preciso que todos chegassem bem. Só, irmãos, que além da nossa casa ser muito distante, lá no mato, nós tínhamos obstáculo. Tinha 2 cachoeiras para passar. E essa cachoeira tinha aproximadamente uns 20 metros de extensão. Você não passava por dentro da água. Você colocava algumas pedras, distância de meio metro ou de 60 centímetros, e você tinha que pular de pedra em pedra, porque no meio tinha correnteza de água. Só que a família não era todas fortes, não eram todos sadios. Tinha gente pequena que estava começando a sua caminhada. E na hora dessa dificuldade, na nossa volta para casa, um irmão erguia a sua mão e segurava o outro, porque a caminhada era difícil. Quem está segurando o farol, clareia para o seu irmão passar, para pisar com firmeza. E aquele outro que está ajudando, dê a mão para ele continuar caminhando, porque ele tem que chegar em casa. Nós somos uma família e todos nós precisamos chegar em casa. Na hora de passar a cachoeira, tem que pular. De pedra em pedra. Se a luz acabasse, poderíamos tropeçar em pedras. E outra coisa, é só caminho. Para nós caminharmos pelo caminho que é estreito, precisamos de luz. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho. E é estreito. A caminhada às vezes é difícil, irmãos. E eu preciso que você me dê a mão. E eu também te dou a mão quando for preciso para caminharmos juntos. E eu quero dizer para os irmãos que a nossa família era 9 pessoas. E se você for ali em Conceição de Jacareí, ficar no centro da Rio Santos, virar o seu olhar lá para cima, para a serra, aonde a tua vista alcançar, é lá que eu morava. Dava mais de 1 hora a pé de dia. Mas à noite, com farol, a caminhada é mais lenta. Mas só que nós tínhamos um objetivo: chegar em casa. O Senhor Jesus, o autor aos Hebreus, disse que nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós precisamos deixar todo o embaraço. Precisamos ter força e continuar, porque o nosso alvo é Cristo. Nós estamos sendo rodeados, nuvem de testemunha. Precisamos das mãos, andar lado a lado como igreja, como filhos de Deus. Eu não tenho que falar mal de você, pelo contrário. Você não tem que falar mal de mim, pelo contrário.
Um dia, eu fui pregar aqui mesmo onde eu estou, durante o dia. E usei algumas coisas que às vezes o Senhor diz para eu usar. Depois da mensagem, eu senti que alguns irmãos gostaram. Eu senti que alguns até choraram. Mas quando eu cheguei em casa, quem chorou fui eu. Porque um irmão ligou, falou muita coisa ruim para mim. Falou do meu modo de falar. Falou do meu português. É isso que eu queria ouvir. Eu tenho certeza que em meio a algumas palavras falhas, Deus conseguiu falar o coração dele. Eu não tenho que falar mal de você não, meu irmão. Eu tenho que te dar a mão. Nós somos uma família. Quando eu te encontrar na rua, eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. Eu não quero que você finge que não me vê. Somos irmãos. Somos uma família, família de Deus, que estamos voltando para casa. E para finalizar, queria pedir a ajuda da Sirlene, por favor. E talvez a irmã Marilene, pode vir aqui, irmã Marilene Barbosa, cadê ela? Ali. Irmã Marilene, mais uma pessoa que gosta de cantar. Mas eu quero finalizar cantando o hino do HCC 388. Eu vejo que esse hino é uma oração. E quando eu ouvi esse hino, eu não sei se foi o pastor Azaí aqui na igreja, e eu fui fazer uma obra, irmãos. Esse hino não saía da minha cabeça. Eu não sabia a letra toda. Mas o pedacinho que eu sabia, eu cantava. E eu chorava muito, porque falou de uma forma muito profunda comigo. Se o irmão quiser e puder, cante bem forte. Pensa na sua vida espiritual. Seguir a paz com todos. E a santificação. Caso contrário, a Bíblia diz que nós não veremos ao Senhor. Eu quero ver o meu Senhor. Eu preciso me santificar. Eu preciso manter a paz com os irmãos. Vamos cantar, irmãos? Santifica tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, santifica nossas vidas, ó Senhor, santifica nossas vidas, ó Senhor. Amém, né? Irmãos, precisamos de santificação.
Às vezes nós passamos despercebidos. Se a Bíblia está dizendo que sem a santificação, se nós não seguimos a paz uns com os outros e não nos santificarmos, nós não veremos. Mas não é só entregar a vida para Jesus? Não é só levantar a mão e fazer parte da igreja? Não, não é isso. É seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Irmãos, é muito sério. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem salvação? Mas nós fomos separados para a glória de Deus. Nós nos tornamos santos para Deus. Só que continua, porque nós estamos de caminho para casa. A minha mãe, a dona Ubaldina, está com 97 anos. Ela faz comida, ela varre a casa, ela diz para mim, eu ligo para ela todos os dias. Ela diz assim: meu filho, eu já estou cansada de viver, mas o Senhor não quer me levar, eu vou ficando por aqui. Mas ela busca uma vida de santificação. Ela fala com Deus. Ela se desvia do mal. Ela procura obedecer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e eterno. Senhor, nós te agradecemos muito, Senhor. De todo o nosso coração, Senhor, de todo o nosso entendimento, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Ó Deus, eu nunca poderia imaginar que o Senhor ia me escolher. Eu nunca imaginava isso, Senhor. Depois de morar num sertão, ter um encontro maravilhoso aqui com o Senhor, e saber que tem uma mansão celestial, aonde eu vou morar para todo sempre, junto com meu Salvador. Senhor, mas eu preciso me santificar. Eu só não consigo. Sabe, Senhor, assim como o nosso farol estava cheio de querosene para poder clarear, ó Deus, me coloca em tuas mãos para que tu também me enche do teu Espírito Santo, para que eu possa ter uma vida santa diante do Senhor. Ó Deus, Senhor, abençoe meus irmãos que eu tanto amo. Abençoe meus irmãos, abençoe nossas famílias, Senhor. Que cada um de nós, todos os dias, pela manhã ou pela noite, em todo tempo, te busque mais, converse mais com o Senhor, para prestar atenção naquilo que tu tem para falar com cada um de nós. Tem 20 dias, ó Deus, que o Senhor está falando comigo sobre esse versículo. Eu tenho chorado na tua presença, querendo santificação. Nem sempre consigo, Senhor. Mas é o desejo do meu coração. Eu quero continuar. E eu também quero, Senhor, te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe meus irmãos, santificando a vida de cada um, dê força para eles, dê sabedoria, que eles possam a cada dia te buscar mais e mais, Senhor. Deus, agora nós vamos voltar para casa. E nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus que tu nos leve na tua paz. Nos dê uma noite tranquila, um sono maravilhoso sob a tua proteção. E se tu nos permitir um novo amanhecer, desejamos viver na tua presença, buscando mais e mais a santificação.
Nós te oramos, ó Deus, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, que você tenha uma noite maravilhosa e uma manhã muito feliz na presença do nosso Deus. Amém.